Eu não obedeço a homens, eu só obedeço a Deus. Paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Agora são 6h15, acordei nesta manhã com essa mensagem no meu coração. Que Deus possa, de alguma forma, edificar através dessa mensagem. Quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós nos convertemos, nós somos acrescentados ao seu corpo, ao corpo de Cristo. E o Senhor começa dali para frente a operar em nossas vidas através desse corpo, através do corpo de Cristo, através dos outros membros desse corpo. Separei um versículo aqui em Romanos capítulo 13, versículo 1, que o Senhor diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, todas as autoridades que vemos são permitidas pelo Senhor, seja a autoridade no nosso trabalho, quando vamos no nosso dia a dia trabalhar, tem o nosso patrão, ele é uma autoridade sobre a nossa vida, então devemos ser sujeitos a essa autoridade. Autoridade na população, como a polícia. Devemos ser sujeitos a essa autoridade, porque foi permitida pelo Senhor. Autoridade no corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem todo um formato, tem todo um padrão. Cristo sendo a cabeça e o restante sendo os membros desse corpo. E nesse corpo tem autoridades que devemos nos sujeitar a elas para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento, para que avançamos ao alvo, que é o Senhor. Meditando agora de manhã nessa passagem, lembrei de Paulo. Paulo, quando o Senhor se mostrou a ele, quem que o Senhor usou para começar essa obra na vida de Paulo? Foi Ananias. Ananias, sendo um servo de Deus, sendo um dos membros desse corpo de Cristo, ele foi usado pelo Senhor para que começaste essa obra na vida de Paulo. Então, somos alavancados, somos orientados, somos exortados, somos corrigidos, aperfeiçoados pelo corpo de Cristo. Não vamos ficar esperando o quê? Se nós não somos sujeitos ao corpo de Cristo, nós impedimos essa obra em nossas vidas. O Senhor não consegue operar em nossas vidas se nós não permitimos. Se Paulo, naquele momento que Ananias chegasse ali para falar com ele, não quero falar com você não, fechasse a porta. Pronto, e aí agora ficou difícil, hein? Porque como é que o Senhor, lógico, o Senhor tem 1 milhão de formas para te alcançar. Mas se você fechar aquela porta, já fica mais difícil, né? Como que o corpo de Cristo pode te levar uma orientação, te levar uma palavra, uma exortação, te corrigir em algo para o seu crescimento, né? Aqui, quando nós não aceitamos, fiz algumas anotações, quando nós não aceitamos o corpo de Cristo, quando nós não nos sujeitamos a Ele, temos uma vida individual.
ficamos isolados. E através desse isolamento, se Paulo tivesse isolado Ananias, Paulo poderia ter ficado estagnado, ficado somente naquela experiência que ele encontrou o Senhor. Amém? Foi tremendo. Mas se dali para frente Paulo não deixasse essa obra continuar, ele ficaria estagnado. Se ele não deixasse os outros servos do Senhor, o corpo de Cristo, continuar ali operando na vida dele, ele ficaria estagnado. E ficaria, tipo assim, hoje, quando nós não somos sujeitos também, eu anotei aqui, ficamos vulneráveis a falsas doutrinas. Quando não há a correção do corpo de Cristo sobre as nossas vidas, ficamos expostos. Então, pode vir falsas doutrinas nos conquistando, e como não permitimos o cuidado do corpo de Cristo de nos proteger, ficamos expostos e eventualmente vamos até essas falsas doutrinas e erramos o alvo. Então isso é muito sério. Aqui em Samuel, capítulo 13, Saul, que rejeitou a autoridade de Samuel e acabou desobedecendo a Deus. Então, quando nos isolamos, quando não nos sujeitamos, o próximo passo é que tropeçamos, é que desobedecemos o Senhor por uma falta de ajuda, por uma falta de orientação. Porque aqui, se Saul se sujeitasse a Samuel, ele não teria desobedecido a Deus, ele não teria errado o alvo. O objetivo da sujeição é autoridades constituídas ao corpo de Cristo. É o aperfeiçoamento dos santos. Então, a sujeição tem o objetivo de nos aperfeiçoar, nos santificar, nos corrigir, nos orientar. O corpo de Cristo, como eu sempre escuto vão dizendo, é um organismo vivo. Então, devemos nos sujeitar a esse organismo vivo. Porque esse organismo vivo, quando o meu pé está doendo, todo o corpo sente. Então, tem alguma coisa errada com o meu pé. Então eu vou tomar um remédio, vou tentar melhorar essa dor para que esse membro seja revigorado, restaurado, curado pelo Senhor. E muitas vezes eu fui salvo pelo Senhor e eu fui acrescentado ao corpo de Cristo. Vamos dizer aqui, vamos colocar uma analogia aqui para a gente entender. Se eu for a unha desse corpo de Cristo, para essa unha se movimentar através do corpo de Cristo, primeiro o cabeça, que é Jesus, tem que dar o comando, o cabeça. O próximo membro a se movimentar seria o meu braço. O próximo membro
a se movimentar seria a minha mão, o próximo membro, os dedos, até que chegasse na unha. Então, o corpo de Cristo há muitos membros, e se a minha unha, vamos dizer, não se sujeitasse ao restante do corpo, porque até ela tiver uma ordem do Senhor, há outros membros até chegar a ela. Então, devemos ser sujeitos ao corpo de Cristo para que nós possamos avançar, ser corrigidos, ser exortados, porque isso é bênção para nós. E aí eu meditando nessa questão dos membros do corpo, aí eu fui pesquisar aqui, que eu pensei nessa questão da unha, eu fui pesquisar qual que é o significado, qual que é o propósito da unha no corpo de Cristo. Olha que interessante. As unhas servem como uma base rígida que melhora a sensibilidade das pontas dos dedos. Então, nossas unhas, ela melhora a nossa sensibilidade no tocar, no pegar as coisas. Isso nos permite agarrar objetos com mais precisão e realizar tarefas delicadas, como segurar uma agulha ou abrir uma embalagem. Olha que interessante. Eu não saberia se eu não pesquisasse que a unha tem todo esse propósito no corpo. Como um cirurgião, ele usa muito a sua mão, os seus dedos têm que ser sensíveis na hora da operação. E a unha, ela dá toda essa sensibilidade ao corpo. Achei muito interessante isso. E dessa mesma forma, é quando o Senhor opera em nossas vidas. Quando nos convertemos, vemos até o Senhor, estamos precisando de muitas operações. Estamos todos deformados, todos destruídos. E o Senhor vem operando através do seu corpo. Olha que tremendo. O Senhor vem ali nos corrigindo, tirando aquele excesso de coisas que carregamos, até que o formato fique ao formato de Cristo. Tremendo. Aqui em Efésios 5, 21, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. O Senhor fala muito da questão do corpo de Cristo, de sermos sujeitos a Cristo, não aceitei o Senhor, mas eu estou aqui. Vou receber o Senhor aqui. Se o Senhor quiser operar na minha vida, Ele manda um anjo aqui me falar as coisas. Não. Devemos ser sujeitos. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Se essa mensagem já está te edificando, dá um joinha para que essa mensagem seja mais distribuída, para que alcance mais vidas. Provérbios 12, 1 também diz assim: Aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então aqui o Senhor diz que aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então quando o corpo de Cristo vem nos repreender em algo, vem nos exortar, é porque o corpo está vendo algo que não está correto e ele vem e corrige nessa questão.
Em Provérbios também diz assim: como o ferro com ferro se afia, assim o homem afia o seu companheiro. O ferro com ferro, ele se afia. Então aqui o Senhor dizendo também, homem e o homem, um membro, outro membro do corpo, juntos, dá atrito e ele começa a se afiar. Isso é o quê? Isso é sujeição, isso é unidade, porque somos unidos pelo corpo de Cristo, ferro com ferro, dá atrito e começa a afiar. Começa a ser corrigido aquele fio. Aquele fio que estava cego começa a ser afiado, a corrigido. O irmão também sempre cita a pedra. Nós vemos para o corpo de Cristo como uma pedra toda deformada, toda cheia de ponta, e aí vem outra pedra, 2 pedras, e se coloca num balde, chacoalha bastante. Quando você tirar aquelas pedras, aquelas pontas que havia, já começa a sumir, já começa aquela pedra a ficar redondinha, porque um atrito na outra começa a operar. Esse é o operar do Senhor nas nossas vidas. Então, queria trazer essa mensagem para os irmãos, compartilha essa mensagem para que outras pessoas também sejam edificadas. E é isso, sejamos sujeitos ao corpo, sejamos sujeitos a Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos.